O presidente Jair Bolsonaro publicou pelas redes sociais um vídeo com trecho de uma entrevista a jornalistas internacionais concedida em 19 de julho de 2019. No vídeo, o jornalista Don Phillips, do jornal inglês The Guardian, confrontou Bolsonaro, aventando uma suposta escalada no desmatamento e na destruição da Amazônia. Bolsonaro e General Heleno retrucaram de maneira sólida e contundente. Bolsonaro disse: primeiro, vocês têm que entender que a Amazônia é nossa, não é de vocês. A primeira resposta é essa. O presidente acrescentou: a gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta, basicamente a Amazônia. Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia de 136 milhões de hectares se discute lateralmente quando há essas reuniões pelo mundo afora. Se toda essa devastação da qual vocês nos acusam, que estamos fazendo, que foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta. Bolsonaro complementou: vocês destruíram o ecossistema de vocês, praticamente, e agora só cobram de nós. Ao compartilhar o vídeo, Bolsonaro disse: vídeo de 19 de julho de 2019, a Amazônia e a cobiça de sempre. Na época, a Folha Política cobriu o evento, em que o presidente da República recebeu diversos jornalistas internacionais e mostrou a resposta do presidente ao jornalista inglês. A renda gerada por essa matéria da Folha Política de 2019 está sendo confiscada, juntamente com a deste vídeo que você está assistindo, das outras matérias produzidas pelo jornal, dispostas em cerca de 13 mil vídeos, e até de matérias futuras, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE. A decisão do ministro não discrimina conteúdos que ele considere inadequados ou qualquer que seja seu critério para confiscar a renda. A decisão manda confiscar toda a renda do veículo para, segundo a velha imprensa, impedir as suas atividades. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja a resposta do presidente Jair Bolsonaro ao jornalista inglês e o evento de 2019 em que ela ocorreu. Obrigado, presidente. Dominique Phillips, The Guardian. Bom dia, senhor presidente. Prazer estar aqui. Queria voltar um pouco no assunto do meio ambiente. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer
levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntaria para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido-nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Presidente, nós já tivemos um ministro do Meio Ambiente, chamado Lutzenberg, com livros escritos sobre a Amazônia, tese sobre a Amazônia, livros escritos sobre a Amazônia, falando essas barbaridades, que a Amazônia vai acabar em 2 anos, que são barbaridades. E esse senhor entrou comigo, eu era tenente-coronel e servia aqui, ele entrou comigo num búfalo da Força Aérea Brasileira, e quando o búfalo decolou, eu sabia a respeito dele, que ele era defensor da Amazônia, tinha livros escritos. Eu falei, professor, que bacana, o senhor está revendo a Amazônia. Quando é que o senhor esteve aqui a última vez? Eu nunca estive na Amazônia. Ele nunca tinha colocado o pé na Amazônia. Isso é a maioria dos grandes defensores da Amazônia. Nunca botaram o pé lá. Eu desafio um voo de Manaus a Tabatinga, o sujeito ver qualquer sinal de ser humano olhando do avião. É um tapete verde, não tem ninguém, não se vê nem presença do ser humano, porque são os ribeirinhos, são os seringueiros, e as barbaridades que são ditas sobre a Amazônia é lamentável, porque fica claro que por trás existem interesses escusos, interesses que não podem ser declarados. O Brasil vai explorar a Amazônia com desenvolvimento sustentável. A Amazônia é brasileira e nós não vamos, o presidente já disse várias vezes, não aceitará ser subserviente diante de teses que não se sustentam diante da realidade. O que vocês têm que entender é o seguinte, os últimos presidentes eram fracos, antipatrióticos e corruptos. Isso mudou. Tá? Nós entendemos a importância da Amazônia para o mundo, inclusive, mas a Amazônia é nossa. Tem a resposta do que me pediu, tá? O que? Hoje eu explico na ban? Talvez aquele cara. Eu fui na bunda de madrugada, mas tá tudo aqui. Minha equipe está pronta. Equipe de governador aqui. Aí, o pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. O Moreno tem botado um picareta lá, daí eu falei pro cara, não, bota aquele ex-deputado lá, o Dirão. Presidente, antes que nada, nós gostaríamos, em nome do porta-voz da SECOM, nos colocarmos bastante felizes pela oportunidade que os correspondentes estrangeiros nos concedem de mostrar um pouco do nosso país, um pouco do nosso presidente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A dinâmica já foi explicada e, inicialmente, o nosso presidente tecerá alguns comentários, depois nós nos colocamos à disposição para respondermos às perguntas. Bem, bom dia, obrigado pela oportunidade. Nós não queremos mudar nada do que pensam no Brasil lá fora, nós queremos que chegue a verdadeira informação para vocês. O que chega para mim é que
em grande parte da imprensa de fora, tem uma imagem completamente distorcida de quem eu sou e o que eu pretendo, né, fazer aqui com as nossas políticas para o futuro do nosso Brasil. Assim sendo, eu estou à disposição dos senhores para conversarmos, tá? E entendo perfeitamente o tamanho do envenenamento que fazem do Brasil lá fora. É uma ideia, como vocês em grande parte vivem aqui, saber da verdade e mostrar o que o Brasil é. Sabemos os interesses entre países, tá? Mas a gente vai continuar na linha que eu sempre fui e prometi durante a campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está cumprindo o que falou durante a sua campanha, tá? E eu quero cada vez mais se aproximar de todos, comercialmente, colaborar no que for possível para o bom entendimento dos nossos povos. O Brasil é um país que está de braço aberto a todos vocês. Agora, a nossa soberania, enquanto eu tiver forças, né, vai ser respeitada. Afinal de contas, todo país que se preza tem que ter essa linha, essa determinação. Então, obrigado a todos mais uma vez, estou à disposição. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu pediria apenas que se identificasse pelo nome e pelo órgão de imprensa, ok? Por favor. Bom dia, presidente. Alexander Busch, da Alemanha e da Suíça, do Handelsblatt. Como o senhor tinha falado, para eu dar um abraço para Angela Merkel, queria exatamente continuar nesse aspecto. O senhor sentiu na última viagem lá em Osaka o crescimento de críticos ao respeito da política, ao respeito da Amazônia e do meio ambiente. Queria saber um pouco o que o senhor acha que, olhando para o acordo EU-Mercosul, como isso poderia ser um problema no futuro, talvez, esse crescimento da crítica lá fora a respeito dessa política. O que nós assinamos, nós respeitaremos. Agora, o governo do Brasil mudou. Era comum, né, depois de um encontro como esse do G20, o presidente vir para cá e cometer verdadeiros absurdos na questão ambiental, demarcando terras, parques, reservas, criando normas a mais absurdas possível, indo na direção de um divórcio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento. E a nossa política é esse casamento harmônico. Afinal de contas, nós somos um país que vive de commodities. Se cada vez mais sufocar o Brasil, que já está no limite, nossa economia simplesmente deixará de existir. Agora, nós somos o país que mais preservamos, não em quantidade, obviamente, que somos aí, quinto país em extensão territorial, tá? Mas proporcionalmente. Você vê, as regiões amazônicas, 20% de qualquer... 80% de qualquer propriedade é preservada. Preservada por quem? Pelo próprio proprietário. O governo tem custo zero tocante a isso daí. E quando, às vezes, esse 20% que criou o mato por um motivo qualquer e é desmatado por um direito, né, vem comunidades internacionais dizer que estamos desmatando. Se for somar os desmatamentos anunciados nos últimos 10 anos, a Amazônia já acabou. E não é verdade isso aí. Tanto é que eu falei para a senhora Angela Merkel, falei para o Macron também, uma viagem de Boa Vista a Manaus. Eu duvido que eles achem 1 quilômetro de floresta desmatada, duvido. Agora, se fizer o mesmo na Europa ou na Alemanha, é exatamente o contrário. Não vou achar, talvez, né, força de expressão, não vou achar 1 quilômetro de floresta. Então, entendemos a necessidade da preservação do meio ambiente, mas a psicose ambiental deixou de existir comigo aqui no Brasil. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal. Bom dia, presidente. Obrigado por nos receber aqui hoje. O Congresso
fez uma manifestação muito importante aprovando em primeiro turno a reforma da Previdência. Uma votação bastante expressiva. Mas a gente sabe que a reforma da Previdência tem uma grande importância fiscal, mas ela não restabelece o crescimento e a economia do Brasil está muito fraca. O que o senhor pretende fazer para recuperar isso? A gente já viu que a tentativa de liberar fundos do FGTS está esbarrando em alguns obstáculos. O que o senhor acha que dá para fazer para restabelecer o crescimento e criação de empregos o mais rápido possível? Primeiro, né, seria até para o Brasil essa resposta, né? O governo não cria emprego. Eu só crio emprego quando abrimos concurso público ou criamos cargo em comissão. Quem cria emprego é a iniciativa privada. O Brasil é um dos países mais difíceis de fazer negócio. Então, a reforma da Previdência é um primeiro passo para dar uma sinalização que nós queremos recuperar a nossa confiança e dizermos que estamos preocupados com o déficit nosso. Esse é o primeiro passo. O passo seguinte, por que não apresentamos ainda? Porque o próprio parlamento reage se nós mandarmos mais uma proposta para lá. Eu entendo que poderíamos também estar discutindo uma reforma tributária, tá? Mas o parlamento acha o contrário. E eu tenho que me manter bastante cauteloso para não mandar 2, 3 propostas e não aprovar nenhuma. Por isso a demora. Agora, paralelamente a isso, né, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, desburocratizando, como, por exemplo, a medida da liberdade econômica. Era muito difícil você abrir um pequeno negócio no Brasil, até um cabeleireiro, até vergonha de falar, tá certo? É muito difícil, dada a burocracia. Resolvemos esse assunto. No governo anterior, Michel Temer, ele fez uma pequena reforma na nossa CLT, que se não tivesse feito, estaria pior economicamente o Brasil ainda. Estamos com projetos audaciosos já em execução, né? Concessões de aeroportos, vários, de estradas. Estamos mostrando ao povo trabalhador, né, que nós confiamos neles, né? Propostas menores estão sendo tomadas também com projeto de lei, porque nós temos que negociar o envio de medida provisória com o parlamento, que é bastante sensível. Nossa base parlamentar é diferente das anteriores, tá? E isso é uma dificuldade, mas o parlamento está entendendo da importância da independência dos poderes, coisa que não existia até o ano passado. O poder executivo e legislativo era um só. E isso não estava dando certo. E nós não estamos inventando nada, estamos cumprindo a nossa Constituição. E, pelo que tudo indica, não só o executivo como o legislativo entendeu dessa importância para o futuro do Brasil. A certeza, se continuasse fazendo uma política, a exemplo dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, ou até mesmo Michel Temer, o Brasil não ia durar mais 4 anos. Então, essas são as medidas, entre outras, né? Estamos dando sinalização de segurança jurídica. Teve a questão da violência no Brasil. Só nós desarticularmos o PCC, o primeiro comando da capital, transferindo os chefões do crime organizado para outros estados, como o próprio grande Marcola, né, que é o mais conhecido aí, sem reação. Fizemos um programa em 30 dias, não vazou as informações, diferentemente de governos anteriores. Traz sinal que não tem ninguém do meu governo envolvido com narcotráfico. Tá? No passado vazava-se tudo. Nós estamos diminuindo a violência no Brasil em torno de 22%. Foi o percentual que caiu, levando-se em conta os crimes mais comuns que ocorriam por aqui. Então, essas medidas, né, que estão aí, no meu entender, fazendo que o Brasil já mostre para o mundo que encontrou o ponto de inflexão. E a ascendência se fará brevemente com mais medidas. Obrigado, presidente. Dominique Phillips, The Guardian. Bom dia, senhor presidente. Prazer estar aqui.
queria voltar um pouco no assunto do meio ambiente. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntaria para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Presidente, nós já tivemos um ministro do Meio Ambiente chamado Lutzenberg, com livros escritos sobre a Amazônia, tese sobre a Amazônia, livros escritos sobre a Amazônia, falando essas barbaridades, que a Amazônia vai acabar em 2 anos, que são barbaridades. E esse senhor entrou comigo, eu era tenente-coronel e servia aqui, ele entrou comigo num Búfalo da Força Aérea Brasileira, e quando o Búfalo decolou, eu sabia a respeito dele, que ele era defensor da Amazônia, tinha livros escritos. Eu falei, professor, que bacana, o senhor está revendo a Amazônia. Quando é que o senhor esteve aqui a última vez? Eu nunca estive na Amazônia. Ele nunca tinha colocado o pé na Amazônia. Isso é a maioria dos grandes defensores da Amazônia. Nunca botaram o pé lá. Eu desafio um voo de Manaus a Tabatinga, o sujeito ver qualquer sinal de ser humano olhando do avião. É um tapete verde, não tem ninguém, não se vê nem presença do ser humano, porque são os ribeirinhos, são os seringueiros, e as barbaridades que são ditas sobre a Amazônia é lamentável, porque fica claro que por trás existem interesses escusos, interesses que não podem ser declarados. O Brasil vai explorar a Amazônia com desenvolvimento sustentável. A Amazônia é brasileira e nós não vamos, o presidente já disse várias vezes, não aceitará ser subserviente diante de teses que não se sustentam diante da realidade.
O que vocês têm que entender é o seguinte: os últimos presidentes eram fracos, antipatrióticos e corruptos. Isso mudou. Tá? Nós entendemos a importância da Amazônia para o mundo, inclusive, mas a Amazônia é nossa.